rodoviária, porque assim, vamos colocar lá no meio, vamos meter um monte de rodovia em volta pra você chegar lá. Então, assim, tem esses pontos. Ao mesmo tempo, não tem como tinha no Rio de Janeiro, de que se o presidente está fazendo uma besteira, você cerca o palácio com a população que sai do trabalho e bota o dedo na cara dele e fala, irmão, se você não fizer isso, a gente quebra você na porrada. A oposição que dizia, tem que, né? Desculpa, tem que fazer. A oposição dizia, duvido O que os medinho tem políticos que vão ter. querer ir pra Brasília. O medinho né? tem que ter. E lá em Brasília é isso, né? Uma coisa meio encastelada, assim. Ninguém chega lá. Afastou muito os Afastou políticos da do resto vida da população. pública, né? Isso aí de fato aconteceu. Mas a capital foi entregue. E ele uniu o Brasil em torno desse objetivo. Nós vamos concluir a nossa Ele foi um cara que ele soube muito usar, e eu acho que a campanha dele foi a primeira campanha, inclusive, se eu não tô falando bobagem, tá? Foi a primeira campanha que ela entrou numa lógica de campanha moderna, que é, ele contratou um publicitário que pensou quais sentimentos a gente vai despertar nessa campanha, qual a identidade visual, qual a persona que eu vou atingir, meu. Essa leitura de branding aqui, essa marca, meu, essa identidade visual. Ele foi o primeiro que pensou isso tudo. E ele pegou isso pra campanha e manteve no governo. Então ele começou a ter televisão. Já tinha rádio, ele começou a ter televisão também. Então ele começou a aparecer um monte de coisa. E ele era um cara bem, assim. Isso, adorava ser fotografado do lado de lindas mulheres, né? Adorava. Tem toda essa coisa meio bonachona, assim. Ele é, assim, Brasília para ele é quase um Las Vegas, sabe? Assim, tô no meio do nada, construindo um sonho, e eu sou um cara extremamente carismático. Quando chega a eleição, sabe que vai perder. Ele sabe. E o plano dele era esse, assim, vou perder, mas o próximo governo, porque o Jânio Quadros já era um político em ascensão durante a década de 1950, né? E aí a UDN viu que eles não teriam como vencer a eleição, então eles abraçam como opositor e que vai ganhar a eleição o Jânio Quadros. E aí o Jânio assume que será o candidato da oposição. Ele derrota o Marechal Lott. O Marechal Lott era o candidato do governo. PSD. Era o candidato do governo na época, não consegue dar candidato no governo do Juscelino. Não era um homem carismático, também o governo já não estava muito bem. Só que o plano era... O Jânio, quando assumir, vai ter que tomar medidas muito impopulares. Logo vai desagradar a população. E eu, tô sendo aqui como um cara maneiro, legal, volto na próxima eleição. Faço a campanha toda de nostalgia. Com a morte do Getúlio, foi o Juscelino quem construiu essa imagem do político mais popular do Brasil na época. Então ele sabia que ele ia voltar na eleição de 1900... esse 65, né? Era pra voltar em 65. Mas aí não rolou. Ele sabia que ele ia voltar em 65. Aí ele depois achou que ia rolar em 68, não rolou. E aí entra... Aí em 76 ele entrou num Opala metálico verde, pegou a Dutra. Morreu ali, né? É verdade, morreu na Dutra. E aí entra o Posso nem Jânio. reclamar. Só atrasei. O Jânio era um cara que defendia a luta contra a corrupção. Como prática. De novo a vassourinha. Exato. E assim, ele era um cara muito esquisito. Olha a cara dele. Pra mim, o caos do Márcio também, Aquela foto dele, né, emblemática lá. Eu adoro, que é uma perna pra um lado, outra perna pro outro, um tronco todo daí? Pra mim, o caos que mais deixa claro a aparência dele não é nem dessa época, é depois da Prefeitura de São Paulo, quando ele disputa com o Fernando Henrique. Fernando Henrique senta na cadeira pra ele manda desinfetar. Pô, vai desgraçar, cara. E aí o Jânio... Quilo por que quilo? Quilo por que quilo? Cara, o E Jânio... ele tinha uns manuais de gramática, né? Ele tinha um rolê, ele tinha uns manuais de gramática. Você geografia, né, Jânio? Olha aí, ó. E aí o Jânio... Ó, a foto lá. Essa querida aí. Cara, Nossa senhora. Parece um desenho hieroglífico. Cara, e qual a chance no mundo alguém estar numa posição dessa ser fotografado nessa época ainda? Todo mundo de costa pra ele. Mas né? aí, O presidente, tá todo mundo de era costa. considerado um cara honesto, era considerado um gestor competente, então tinha esse Bem casado. o Jânio, inclusive nos primeiros meses, né? Tinha esse voto, né? Os primeiros meses, o Jânio, inclusive, ele fazia visitas assim a órgãos do não sei se enquanto governador ou enquanto já presidente, mas ele fazia visitas a órgãos do governo para ver se estava todo mundo trabalhando. Então o cara... Ele tinha essa coisa clássica, muito clássica do candidato conservador, que é: ninguém trabalha nisso aqui, vou botar todo mundo pra trabalhar, vou bater corrupção. Vou acabar com a mamata. Essa é a ideia. Ele proibiu Biquíni. Rinha de galo. a rinha de galo. Tudo que o povo gosta, né, cara? Ele proibiu a rinha de galo. E aí Acabou com o cassino, ele acaba com Não, biquíni e depois acaba com o rinha de galo. O povo vai se divertir com o quê? Não tem como. O Jânio, ele restabelece relações diplomáticas com a União Soviética. Tem um caso famoso do Che Guevara. Do Che Guevara, ele condecora Che Guevara. a parada da União Soviética foi pra quê? Gente, mercados. Nós estamos com uma crise econômica aqui, um problema, não é hora de fazer inimigos. Ela teve uma crise em Cuba,
que alguns clérigos corriam risco de execução e tudo mais, o governo cubano resolve a questão, então, como agradecimento, vamos condecorar o Che Guevara, só que, pô, aí o mundo conservador olha pra aquilo lá, Che Guevara. o mundo conservador olha pra aquilo e pensa que o Jânio ficou maluco. E Primeira Guerra Fria, né, gente? Vamos lembrar. E o Guerra Jânio Fria. percebe que assim, pô, é meio complicado governar o Brasil, atender todos os interesses e tal. Ele declara que o Brasil é ingovernável. Quem foi eleito vice dele foi o João Goulart. É porque na época, diferente de hoje, hoje em dia você tem a chapa. É. Então se o presidente é eleito, o vice vai junto. É. Que aí ele falou assim, tem que saber quem é o vice. Na época não. Eu voto quem é o presidente, É. é o vice. E aí deu esse problema, porque o Jânio era o presidente, o João Goulart era o vice dele, e eles eram Chapas opostas. chapas opostas. É tipo se hoje a gente tivesse eleito o Lula para presidente e eu não lembro quem foi o vice do Bolsonaro. O vice do Bolsonaro fosse o vice do Lula. Sei. Sabe? Ia ser um É caos tipo eleger completo. Dilma e o Temer. É tipo eleger Dilma e o Temer. É tipo eleger Dilma e o Temer. E aí o João Goulart, inclusive, era vice do Kubitschek. Tá? Então ele ele consegue a reeleição, digamos assim. O Jânio entende assim, ó, se eu meter o louco e dizer que eu vou renunciar, não vão deixar. Porque não vão deixar o Brasil na mão do João Goulart. Que ainda era considerado muito novo. Não, e o cara é de esquerda. É cara de não vão esquerda. deixar. Não, é o cara que dobrou o salário mínimo. Então, o que vão ser? O Congresso vai se compadecer, vai me dar mais poderes, de que o Brasil se renderia a Jânio Quadros. Tentou De que meter ele, uma carta ele do receberia carta branca para fazer o que ele quisesse. E aí o Jânio diz, galera, tô renunciando. Ele manda uma carta de renúncia muito mal escrita, todo respeito. E aí a os ele. caras só dizem, Muito mal escrita. Valeu. Tá renunciando? Eu vou embora mesmo, hein? Então, pode ir. Não, vocês não estão entendendo, eu tô indo embora. Ele leva a vassoura. Vai, Jânio. Vai, o Jânio renuncia de fato. E começa uma grande crise política no Brasil, porque, de fato, alguns setores da sociedade não queriam que o João Goulart assumisse. Que achavam que ele era comunista. Inclusive, os militares. Porque senão o cara tava só na China. E o cara tava na China. O cara tava na China, na missão China de Mao diplomática. Tse-tung, o João Goulart tava lá. Então, você começa a um plano para impedir que o cara assumisse, de fato, o poder quando ele chegasse. E plano mesmo, tipo assim, a gente não vai Abateu o deixar avião. o avião dele descer aqui. Abater o avião, começam alguns planos a serem articulados, né? E para garantir que o Jânio tome posse, que o João Goulart tome posse, um conterrâneo dele gaúcho, o Brizola. Não só conterrâneo, é casado com a irmã dele. Eu tô falando pra você, São Borja é todo um mundo muito pequeno. Ele pega em armas e não, a gente vai garantir na bala que o João Goulart, assuma o poder. Quem consegue convencer o Brizola a não levar o exército gaúcho... Operação Mosquito, né? Operação Mosquito, acho que é aquela para derrubar o avião. Pra derrubar né? o avião. É. O Brizola segura a Operação Mosquito. Mas é o Tancredo Neves quem articula, não, olha só, a gente consegue resolver isso aí na manhã, a gente não precisa que o Brizola garanta isso na arma, a gente não precisa... E o próprio João Goulart falou assim, cara, eu não quero assumir a presidência se a gente tiver que colocar o Brasil contra os brasileiros. Isso é o Brizola. Aí já mais no fim da Aí, vida. mas, velho, Tem uma foto famosa do dele com a Brizola. arma na mão. É uma foto famosíssima dele É, com o um fuzilzão. o movimento assim, da legalidade. um cigarrinho, um fuzil. O Tancredo Neves consegue que o Brizola baixe as armas, consegue que os militares baixem as armas, mas é instituído um governo parlamentarista no Foi o Brasil. único momento que o Brasil teve um governo parlamentarista. Aonde o João Goulart seria o presidente, mas quem governaria é o primeiro-ministro. E quem foi escolhido primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. O cara que articulou o bagulho, o que deixou Óbvio, o Brizola uma arara, né? Olha lá, Olha lá. essa foto aí mesmo. É, ele foto com o clássica. fuzilzão dele. Cadê o Brizola? Esse aí Não é o Brizola? Dando um tragão no cigarro. isso é nos anos 60, né? Isso é em 64. Na época que ele era 61. galã. Isso é em 61, né? Então já é no começo da vida do cara. E aí depois dessa parlamentarismo ia ter uma votação e o povo ia escolher qual ia ser o modelo. Se ia ser parlamentarista ou se ia voltar a ser presidencialista. A ideia era que eles iam conseguir minar a imagem do João Goulart o suficiente para que na votação ele tentar dar uma Se pressionadinha, escolhesse o se escolhesse parlamentarismo. o parlamentarismo e falar, tá vendo, rapaziada? Não foi nem autoritário, foi democrático, o povo votou, sinto muito. E aí o Congresso ia tomar o poder de fato e organizar as Esse coisas. plebiscito acontece. Eu não sei agora se é plebiscito ou referendo, mas o presidencialismo ganha. E aí, de fato... Aí dá ruim. E aí, de fato, o João Goulart
começa a governar. Então o governo dele não começa com a renúncia do Começa Jânio. praticamente em Porque 63. quando a renúncia do Jânio acontece, ele precisa governar junto com o seu primeiro-ministro, que é quem governa de fato. Então ele começa o seu governo, eu não sei se é 63 ou 62, eu acho que é 63. Acho que é 63. Janeiro. E aí sim que o João Goulart começa de fato a governar com o presidente do Brasil. E aí ele chefe do entra num executivo. grande problema que assim, ele entra nessa, ele chega, só que ele chega sem o apoio da classe política tradicional, uma boa parte, porque isso era a galera que queria o parlamentarismo, ao mesmo tempo que uma galera fica acusando ele de posicionamento, e ele sabe que ele tem tipo 1 ano, praticamente 2 anos, pra fazer alguma coisa pra manter o legado. Ao mesmo tempo, cara, o Tancredo ele já viu que não tá com ele, o Brizola se queimou, ele fala, mano, eu preciso fazer uma imagem minha grande o suficiente pra fazer tal qual o Vargas fez e colocar alguém depois que não importa quem seja, vai ser o cara do João Goulart. E aí é quando ele começa de fato a ficar um pouco mais radical, ele tenta fazer as famosas reformas de base. E aí ele faz 1 milhão de coisas e assim, particularmente pra mim é o momento mais trágico da história do Brasil foi a perda das reformas de base, assim. Porque se tinha vários avanços gigantescos. Eu também lamento que, tipo, ele pediu uma reforma agrária e a Câmara não deixou. Reforma agrária, Na história do Brasil, pedir reforma agrária é uma exceção tremenda. Ele pediu reforma agrária, ele tinha um projeto que estava acontecendo, um projeto de alfabetização. Ele queria modificar o projeto, ele queria instituir um projeto de alfabetização, que é aí que vem toda a polêmica do Paulo Freire. Ele desenvolveu um método de alfabetização extremamente rápido, acho que o recorde em antigo foi 48 horas, uma coisa assim. Foi loucura. Foi uma loucura, sim. E aí a ideia era, vamos financiar isso dentro do Ministério da Educação e vamos levar esse projeto, essa metodologia para o Brasil inteiro. Só que o que isso ia acontecer? Se eu faço um projeto de alfabetização em tempo recorde, que nem esse está rolando, na próxima eleição, você vai ter uma quantidade absurda de pessoas que não votavam antes, que vão estar votando. E, obviamente, essas pessoas que antes eram analfabetas, pobres, não iam estar do lado da UDN, não iam estar do lado do PSD, iam estar do lado dele. E as pessoas, obviamente, não queriam que isso acontecesse, e não só dele, talvez nem dele, talvez de outros candidatos até mais populares e que não tinham apoio do Congresso. Então, assim, as pessoas falam assim, isso vai ser uma crise gigantesca. Ele queria fazer reforma agrária, ele queria mandar um salário mínimo, ele queria fazer uma série de reformas que... Reforma tributária. Reforma tributária. Cara, política reforma universitária. Tinham várias... Ele quis fazer várias reformas, que é a reforma na percepção de o Brasil precisa ficar modernizado e tem pautas. A gente conseguiu avançar em muitas pautas, mas a maioria a gente ainda não avançou, a gente precisava avançar. Ele falou, cara, agora, filhão, não tem mais nada a perder, já tentaram me matar, já tentaram tirar o poder, eu voltei, eu tenho 1 ano pra fazer esse negócio. Agora que se lasque, ele radicaliza bem mais. Assim, e aí aquilo, assim, ele se radicaliza, mas não é igual a percepção coloca de que ele virou Che Guevara. Não, ele é um cara completamente ainda de uma esquerda bem institucional, assim. Ele ainda quer negociar com o Congresso. Tanto que ele pede, ele não fala assim, vou fazer reforma agrária, se você não gostar é bala. É tipo assim, gente, pode fazer? Vamos discutir. Vamos até colocar um estado de sítio também, né? Quando ele vê que a casa tá caindo, ele pede estado de sítio, a Câmara ignora ele. Porque havia essa negociação com o Congresso. Ele não conseguiu, de fato, ser autoritário. E Ele conciliava, eram muitas demandas a serem atendidas no momento do João Goulart. Eram muitas demandas. E havia quem defendia que ele tinha que se radicalizar mesmo, que ele tinha que bater de frente com o Congresso, tinha que mostrar que quem mandava era ele. Eu achei isso até hoje. Mas o Jango, ele nunca conseguiu fazer isso. E... acho que não era o perfil dele também, não, né? E muitas questões militares, ele continuou desagradando a classe militar. Teve uma revolta de marinheiros, por exemplo, onde os caras convidaram João Cândido para uma celebração da Marinha. O grande nome da Marinha, tá maluco? Convidar o cara da revolta da Chibata? Não vão convidar. E aí alguns marinheiros se amotinaram, teve uma pequena revolta e o Jango anistiou esses caras. Então ele estava desprestigiando as instituições nacionais. Ele comprou muitas brigas ao mesmo tempo. Ele comprou muita briga. E aí deu um discurso no Clube do Automóvel onde falou que golpista não vai se criar nesse governo aqui. Pô, cheio de militar lá. Acabou se criou, hein? Acabou que se criou. Cara, então assim, ó, o Jango tentou peitar sem ter força suficiente para peitar. Trucou, né? Trucou. E ele não tinha o gato na mão, não tinha o zap. Então... ele não tinha, nem os aliados anteriores dele iam segurar isso. O Tancredo não ia estar com ele. Talvez o Brizola. Só. Agora, não sei se é balde de água fria, mas assim, mesmo que ele tivesse conseguido algumas das coisas que ele tentou, gente, ele também era um latifundiário, Exato. então assim... De uma elite do Sul. Não sei se ele não ia trazer esse Brasil perfeito que a galera imagina não, também. ele ia ter vários avanços que iam ser muito importantes. Também acho. Tal qual, por exemplo, o Vargas fez.
mas eu acho que ele seria mais democrático do que o Vargas é muito foi. fácil a gente olhar com os olhos de agora. A galera diz, se Tancredo tivesse assumido, o Brasil ia ser a Suíça. Porra, não ia. Se o João Goulart tivesse eleito e fosse reeleito... Gente, o Brasil não é um país de revoluções, é um país de reformas lentas, é um país de reformas graduais, então a gente não ia ver a coisa mudar da água pro vinho se nenhum deles tivesse Até concretizado. porque a gente não teve, assim, nenhuma figura majoritária nossa foi uma figura majoritária mais revolucionária. Foi tudo reformista e olhe lá. Então, quando chega o ano de 64, ali o mês de março, já se tinham militares planejando que vão tirar o João Goulart. Porra, eu confundo o Jânio Quadros com o Não, é normal. Porque era a normal. chapa Janjão. Janjan, porque o apelido do João Goulart era Jango ainda, né, pra ajudar. Mas já tinham militares que estavam se esquematizando aí. A dúvida era, quando é que a gente vai fazer isso aí acontecer? Tá, um ponto. A fala de vocês me leva a crer o quê? Que o enfraquecimento dele foi motivado internamente. E o externo? Externamente também. Teve E a aí que é Operação uma questão. Brothers. Como os Estados Unidos via esse governo e Na qual verdade, é a não só responsável? ele. Os Estados Unidos, ele olhava com olhos ruins pro João Goulart. E assim, e aí tem muito tempo se ficou no... É teoria da conspiração. Tá. Mas aí vazou não, liberaram-se certos documentos da CIA, das inteligências americanas, onde tem o nome do João Goulart, onde tem o nome do Brizola, especialmente mais do que o João Goulart, que era... A análise geral que se tinha na inteligência americana está rolando diversos avanços sociais no Brasil, diversas disputas por avanços trabalhistas, avanços sociais, que podem ser perigosos pra gente, e o João Goulart é uma figura que está disposta a ouvir e tentar fazer essas negociações acontecerem. Ao mesmo tempo, temos ainda um outro perigo, e talvez o grande perigo que a gente tenha, é o cunhado dele, terrivelmente comunista, que nem era, que é o Brizola, que era um cara que de fato, se precisasse pegar arma, ele ia pegar. Então existia um perigo americano de que eles perdessem essa zona de influência. Não que o Brasil virasse comunista, não era nem a percepção americana essa, mas a percepção americana era que o Brasil se tornasse independente. No sentido de, nessa lógica de Guerra Fria, ele parasse de ouvir tanto e se aliar tanto à pressão americana e começasse a ter um mundo mais multipolar, que é Não alinhado, né? que é Não historicamente o posicionamento do Brasil. Mas as ditaduras latinas fazem a gente pensar que os Estados Unidos estavam na maldade com a gente de todo jeito, né? Porque é muita coincidência. Nossa, de repente uma ditadura na Argentina também. Nossa, no Chile também. Não, tem documento que comprova tudo Que isso. coisa. E aí tem a operação, que é a Operação Brother Sam, que é essa operação que os Estados Unidos, junto com os presidentes e as forças de inteligência deles, falaram, olha, vamos pressionar ele, se tirar o João Goulart, qualquer um que entrar, a gente vai colocar alguém que seja interessante nosso. Tudo bem que também acontecia isso que da Guerra Fria. Existia financiamento da União Soviética com movimentos revolucionários aqui, do Partido Comunista também recebiam, movimento estudantil, jornal, enfim, eles também recebiam financiamento soviético. Mas os Estados Unidos também queria criar essa inteligência aqui no Brasil e tentar colocar alguém que fosse aliado aos interesses dele. Então houve essa pressão que era, a gente vai pressionar para sair. Se eles não fizerem sozinhos, a gente já está deixando claro e comunicando, porque desde a época do Vargas, lá por causa da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm bases militares no norte e no nordeste brasileiro, eles saem com suas embarcações